Olá, sejam bem-vindos a mais um módulo do ciclo de palestras promovido pela ASEAG, Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos do município de Guarulhos. Antes de darmos início à palestra de hoje, faremos a apresentação do vídeo institucional da associação, com mais de 50 anos de história. A SEAG, nos seus 50 anos de existência, vem representando os profissionais da área de engenharia, arquitetura, agronomia, técnicos e tecnólogos das mais diversas áreas, junto aos órgãos públicos, prefeitura, estado, órgãos como Corpo Bombeiro, CETESB, Vigilância Sanitária, sempre buscando o melhor profissional, a valorização do profissional. A SEAG é uma das maiores associações do segmento no estado de São Paulo e tem uma grande representatividade no CREA São Paulo, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e representa, obviamente, através da SEAG, todo o nosso município de Guarulhos. A função do CREA é fiscalizar a atividade profissional protegendo a sociedade. E a função da associação é valorizar o profissional. A SEAG hoje participa dos conselhos municipais da cidade, onde ela é chamada para dar opinião técnica referente aos problemas de urbanismo, de sociedade, de desenvolvimento. A importância dela para os profissionais da cidade é muito grande em função das tratativas que nós tomamos, tanto para a melhora dos problemas que nós encontramos, como nossa participação em todas as áreas da sociedade civil. Em 31 de março de 1967, logo que eu saí da Escola Politécnica, nós, uma reunião à noite na Felício Marcondes, criamos a SEAG. E o objetivo era fazer a valorização profissional, né? É que os engenheiros arquitetos tivessem valor perante a prefeitura. Pois havia engenheiros que faziam plantas dentro da prefeitura e concorriam com o pessoal fora da prefeitura. Essa valorização profissional nós conseguimos fazer rapidamente, com o apoio do prefeito Valdomiro Pompeu. Os profissionais de engenharia e arquitetura da SEAG têm participação ativa nas grandes questões técnicas de planejamento e organização da cidade de Guarulhos. É uma entidade forte, ouvida em todas as esferas da prefeitura, Câmara Municipal e sociedade civil organizada de nossa cidade. E a SEAG busca a valorização profissional. Para isso, realiza cursos, palestras, treinamentos aqui na nossa sede, com valor isento para os associados profissionais da cidade. É mais um benefício. E a SEAG também promove festas, eventos, confraternizações, tudo isso para ter um congraçamento entre os profissionais, o que também melhora o networking, relacionamento e propicia condições melhores para os nossos profissionais atuarem no mercado de trabalho. Esta é a SEAG. Venha fazer parte conosco. Ao contratar serviços de engenharia e agronomia, exige a ART, Anotação de Responsabilidade Técnica. Dando continuidade ao evento de hoje, teremos a palestra com a engenheira civil, mestre em hidráulica e saneamento, Virgínia Sodré, que irá falar sobre as novas formas de conservação de água e uso de fontes alternativas não potáveis, e adoção de soluções de engenharia que visam a economia de água. Boa noite, Virgínia. Está presente? Boa noite. Tudo bem? Deixa eu ver tudo bem, deixa eu ver, a câmera está carregando, desculpa. Vocês estão me vendo? Só um minutinho. Ainda não. O vídeo tá... O host está encerrando o meu vídeo. Não sei se tem alguma... Deixa eu ver se vai iniciar meu vídeo. Agora sim.
Agora Tudo estou bom, te pessoal? vendo. É um prazer estar com vocês. Queria parabenizar pelo ciclo de palestras, pela instituição. Acho que é uma instituição que vem fomentando aí as boas práticas de engenharia. Parabéns ao Plínio Tomás, um engenheiro que eu sou, assim, fã. Eu falo que ele é meu mestre. Eu acho que ele é um cara que deixa um legado muito grande para a gente, engenheiros, né? Eu acho que deve ser um orgulho muito grande de Guarulhos, tê-lo como filho de Guarulhos, assim. Ele é um expoente aí para o Brasil. E alguém que, assim, que eu admiro muito e aprendo cada dia mais com ele. Assim, essas normas que eu vou falar hoje, eu acho que é importante comentar que elas nasceram com a conversa com o Plínio, o professor Evarido Espanhol, que não está mais presente aqui conosco na Terra, mas com certeza está lá no céu torcendo para que mais normas surjam, né, mais a gente desenvolva mais a engenharia. O professor Miesma, a gente estava aqui conversando da necessidade de a gente ter uma norma técnica e graças a esses profissionais, né, a gente começou a discutir essa norma. E essa norma, a gente escreveu o texto base dela, depois teve a comissão técnica para discussão, né, da norma, enfim, para que essa norma surgisse e ajudasse aí as pessoas a terem, né, a conservação de água. Acho que a gente estava vivendo um momento de crise hídrica muito importante, né, a gente já vive em áreas com estresse hídrico há muito tempo, e eu acho que é muito importante para os incorporadores, para os engenheiros, adotarem práticas de conservação de água. As normas foram feitas com esse intuito, né, e mais uma vez eu quero aí parabenizar e homenagear o Plínio, porque realmente ele foi uma peça fundamental no desenvolvimento dessas normas, tá bom? Eu vou compartilhar aqui minha tela, eu fiz uma apresentação para hoje, para a gente apresentar aqui para vocês, né, e falar um pouco dessas normas, da importância delas, ou seja, por que elas foram criadas, e dar alguns exemplos, enfim, eu acho que é super interessante a gente, vamos dizer assim, fazer a boa engenharia, né? Eu acho que a gente hoje tem uma necessidade de soluções, né, de inovação. Acho que não dá mais para projetar um prédio sem eficiência hídrica, e o objetivo das normas é justamente trazer isso para o engenheiro, né, soluções que visem mesmo a conservação de água. Estou compartilhando minha tela, deve estar já aparecendo para vocês aí. Vocês estão vendo minha tela? Agora sim. Tá. Então, na realidade, a gente trouxe o tema, né, das normas de conservação de águas e fontes alternativas não potáveis, né, na adoção de soluções de engenharia que visam essa economia de água, ou seja, mas que visam o uso da água também seguro, né, com segurança e qualidade no uso da água, né. A Infinity Tech é uma empresa de consultoria em engenharia, a gente tem um foco em programas e projetos relacionados à gestão integrada da água, né, ao saneamento e à gestão ambiental. O que a gente busca é trabalhar essas soluções inovadoras para ajudar os nossos clientes a conseguirem mais economia em relação à água, uma resiliência maior nos seus empreendimentos, né? Então, a gente trabalha com projetos de água e efluentes, ou seja, drenagem sustentável, infraestrutura de predial e de saneamento, ou seja, com toda a questão relacionada ao projeto e infraestrutura da água, né? A gente também atua com programas de conservação de água para empresas, ou seja, nos nossos projetos a gente consegue sempre aplicar assim, um estudo de viabilidade para ver soluções que sejam, além de tecnicamente boas, né, também economicamente viáveis, né? Porque senão o cliente vai investir numa solução e essa solução não vai trazer o retorno econômico que ele almeja. E a gente trabalha com essa gestão estratégica integrada de água, a gestão 4.0, a gente está desenvolvendo aí uma plataforma que vai trazer uma visão justamente, né, estratégica da água e operacional. Essa plataforma funciona tanto para empresas que querem trazer isso para o seu negócio, ou seja, e também para, vamos falar assim, edificações, shopping centers, indústria, ou seja, ela pode ser usada por vários mercados, né? O que a gente entende é que a engenharia precisa também trabalhar com tecnologia. Para isso, a gente está tentando transformar a nossa inteligência, né, em algo que seja digital e a gente consiga trabalhar de forma mais interativa com os nossos clientes, né. Aqui são alguns dos nossos trabalhos. Esse é o trabalho do Guia das Normas, né, dessas 3 normas que foram feitas no ano passado, 2019, aliás, no final de 2019, que a gente vai falar hoje, a conservação de água em edificações, diretrizes e procedimentos,
o uso de fontes alternativas não potáveis em edificações e o aproveitamento de água de chuva para fins não potáveis, né? Essas 3 normas geraram um livro, que é o guia do CEBIC. Esse guia, ele é gratuito, ele está na internet, ele pode ser baixado por qualquer engenheiro, ou seja, vocês compram as normas na ABNT e baixam o livro do CEBIC, porque a gente trouxe nesse livro cases práticos para orientar o engenheiro a utilizar o uso da norma, né? O Plínio aí foi o secretário da norma de água de chuva para aproveitamento de coberturas em áreas urbanas para fins não potáveis, e também nesse livro a gente aborda essa revisão da norma. Então, a gente trouxe para vocês hoje, assim, também um trabalho que a gente fez em 2019, foi um guia de cálculo de pegada hídrica para edificações. Pegada hídrica é mais ou menos, assim, o quanto a gente se apropria de água, né, para a gente construir um metro quadrado de área construída. Então, quantos metros cúbicos eu me aproprio para cada metro quadrado de área que eu construo. Então, isso para trazer um pouco da consciência, né, para os incorporadores, que a gestão da água começa na elaboração do projeto, começa nos materiais que eu vou utilizar na minha obra, ou seja, não é só o projeto eficiente, ou seja, o quanto aquele concreto que eu vou estar utilizando, né, se apropriou de água. Será que eu consigo comprar um concreto de um fornecedor que usou menos água para produzir aquele cimento, por exemplo, que teve um impacto ambiental menor na produção daquele material, né? Então, esse trabalho do Guia Metodológico de Pegada Hídrica, ele vem muito para trazer justamente o movimento no mercado da construção civil. Acredito que é um assunto ainda novo no mercado, mas a gente espera que com o tempo esse assunto ganhe força e mais empresas busquem conhecer sua pegada hídrica e busquem construir com menor pegada hídrica. Com certeza no futuro os usuários vão escolher prédios mais eficientes, né? A gente tem aqui um trabalho que a gente fez com o professor Ivanildo ainda, que foi publicado em 2019, o professor Miesva, com CIRRA, que foi uma avaliação do potencial de reuso urbano não potável para a indústria. A gente fez em 7 estados no Brasil, avaliando quanto a indústria consome de água e como as estações de tratamento de esgoto hoje existentes, ou até as futuras estações, podem fornecer água de reuso para a indústria, no objetivo de a gente avaliar justamente a segurança hídrica. Por exemplo, lá em Guarulhos tem muita indústria, ou seja, por que não usar o efluente, né, do esgoto hoje tratado na cidade, né, que vai ser tratado, para aproveitar para essas indústrias, né? Então, é o objetivo de trazer um pouco de uma visão mais participativa da indústria, né, nas cidades, ou seja, a gente tem que olhar que hoje a gente está todo mundo na mesma bacia hidrográfica e tem uma preocupação que a gente tem que também, né, como, vamos assim, usuário da bacia, ter participação ativa nas decisões que são tomadas nas cidades e até mesmo trazendo aí um equilíbrio, né, na gestão da água das cidades. Então, aqui são um dos nossos trabalhos, só para vocês nos conhecerem um pouquinho. Hoje eu sou conselheira do GBC Brasil, que é a ONG que fomenta a construção sustentável no Brasil, né? A gente hoje trabalha num conselho promovendo a construção sustentável. E aí a gente vem falar assim, por que falar de economia de água, por que falar no uso de fontes alternativas de água, sejam elas potáveis, né, como água de poço, caminhão-pipa, ou sejam elas não potáveis, o que levam, né, os nossos clientes ou as pessoas a buscarem essas fontes alternativas? Muitas vezes o fator primordial é o econômico, né, muitas vezes as empresas, né, buscam reduzir o seu custo, então muitas vezes a gente vê, por exemplo, o uso de caminhão-pipa para justamente não pagar água na concessionária, ou eu vou perfurar um poço para justamente pagar uma tarifa de água mais barata do que a água da concessionária, enfim. Muitas vezes também tem os aspectos legais, né, a gente viu aí muitas leis surgindo, por exemplo, em algumas regiões do Brasil, obrigando o reuso de águas cinzas, né, às vezes o cliente shopping center, por exemplo, ele quer fazer o tratamento de esgoto para ele não pagar o fator K. O fator K, por exemplo, é o que a concessionária de água cobra dos shoppings, por exemplo, das indústrias que lançam uma carga orgânica maior na rede do que um usuário comum, um usuário residencial. Então, como ele lança mais poluente, ele paga mais. Isso encarece muito, às vezes, a conta de água dos nossos clientes. Eles buscam soluções e alternativas para reduzir esse consumo de água, né? Então, às vezes tem diretrizes, né, não tem infraestrutura de água e esgoto naquela região, e o cliente é obrigado a prover um poço ou uma estação de tratamento de esgoto para que ele consiga implantar o seu empreendimento. Também isso é um fator que impulsiona o uso dessas fontes. Muitas vezes a falta de água ou intermitência no abastecimento de água também é uma fonte, vamos falar assim, é um problema que faz com que os clientes busquem soluções que deem aí mais segurança no abastecimento. Eu acredito que em Guarulhos, por ser uma região que sofreu muito com intermitência no abastecimento, com certeza deve ter muitos poços perfurados aí na região.
e as questões de certificações ambientais que levam também os clientes a buscarem fontes alternativas, a buscarem soluções, né? O que a gente viu aí no Brasil nos últimos anos, principalmente na crise hídrica, né, em 2015, foi que houve um aumento por busca de fontes alternativas potáveis, né? A gente tem hoje uma matriz no Brasil, mais ou menos, né, que 56% da água hoje utilizada nas cidades é de origem de fonte subterrânea, de água de poço, e 44% é de manancial superficial. Ou seja, hoje, mais ou menos, quase 50% da população, né, 51%, é abastecido aqui com água de superficial e 49%, quase 50% com água de poço. Ou seja, mostra que o uso de água de poço tem crescido muito no Brasil. Muitas vezes para a redução do custo e pela questão da intermitência no abastecimento de água. As pessoas querem ter segurança no seu abastecimento, né? Em 2014, só o DAE concedeu 17% a mais de licenças, assim, foi uma publicação que foi feita aí no Instituto Trata Brasil, e mostrando como o número de postos cresceu no Brasil, né, e vem crescendo, na realidade, sendo que a gente tem um problema com o uso de água de poço. 88% desses postos são clandestinos. Então, o total de água extraída é grande, né, na realidade, daria para, assim, abastecer boa parte da população brasileira, porém, a gente tem aí um alto índice de postos clandestinos, sem outorga, na realidade, que, vamos falar assim, que acabam não dando aí para os órgãos ambientais, né, vamos falar assim, uma informação concreta de quanto realmente de água é utilizado subterrânea naquela região do Brasil. Então, isso é um ponto importante. Muitas vezes esses postos também são mal gerenciados, não são feitas as análises de água, enfim. E a gente vê muita confusão também no mercado, as pessoas falando assim, perfurou um poço e falar, aqui eu tenho água de reuso. E poço não é água de reuso, poço é uma fonte alternativa potável. Água de reuso, que a gente vai falar um pouquinho hoje, ela é uma fonte alternativa não potável de água. Então, é uma crença, assim, né, eu acho que é um desconhecimento de boa parte da população, a gente vê muito passando, às vezes, em condomínios, né, até em lava-jatos, as pessoas colocando essa placa de forma equivocada. Então, o que a gente viu no Brasil, por outro lado? Como a gente comentou, leis obrigando o reuso de água, né? Então, eu cito aqui dois municípios, né? Aqui o município de Niterói, por exemplo, o município de Minas Gerais, que obrigaram o reuso de águas cinzas, por exemplo, para residências que consumam acima de 20 metros cúbicos por dia de água. E aí, quando a gente faz aqui uma avaliação, assim, essas leis, elas são bem intencionadas, mas mal elaboradas, do meu ponto de vista. Por quê? Porque você não precisa obrigar. Eu acho que você precisa dar incentivo, né? Se for viável economicamente o reuso de águas cinzas, por exemplo, que a gente vai falar, o que é águas cinzas, Virginia? É água do chuveiro e do lavatório. Se isso for realmente, assim, eficientemente, assim, trazer benefícios econômicos para o usuário, ou seja, ele vai fazer. Então, não precisa ter uma lei que obriga, ela não especifica soluções, ela define questões técnicas sem critérios, né? E eu acho que ela gera um pouco de retrocesso aí no mercado, porque às vezes o cliente implanta, né? O incorporador implanta esse sistema e o sistema não performa adequadamente, não funciona adequadamente, e ele acaba, vamos falar assim, com uma bombinha relógio ali, fornecendo, até vinculando micro-organismos patogênicos, porque se ele não trata direito a água, se ele fica mais caro tratar, muitas vezes, um pouquinho de água, né, para tratar adequadamente, do que tratar, né, bastante água. Por quê, Virginia? Porque tem custos da água, por exemplo, a análise de água são custos fixos, o operador que vai lá fazer a manutenção é custo fixo, né, a manutenção que eu faço no meu sistema são custos fixos. Então, os custos variáveis, assim, são até muitas vezes mais baixos que os custos fixos que a gente tem no tratamento de água. Então, se eu trato, por exemplo, uma edificação que consuma aqui 20 metros cúbicos por dia, por exemplo, onde eu posso reutilizar essas águas cinzas, né? Na bacia sanitária, basicamente, ou se esse empreendimento tiver uma área verde muito grande, pisos, né? Vamos falar assim, pisos para impermeáveis que possam ser lavados diariamente, ou seja, tem que ter uma demanda muito grande. Mas se a gente pensar que a maioria da demanda e da maioria dos edifícios vão ser a bacia sanitária, um edifício que consome 20 metros por dia, a bacia corresponde aí a 22% do consumo de água, né? Isso seria 4,4 metros cúbicos por dia. Se a gente fizer uma análise de custo, por exemplo, isso aqui é uma estimativa, nem são custos tão reais, mas aproximados,
daria aqui um custo para tratar 4,4 metros cúbicos de R$ 2.926, o que daria aqui R$ 22 o metro cúbico dessa água de reuso. Ou seja, mais barato usar água de reuso ou usar água da concessionária. Aí, quando ele começa a operar o prédio, ele implantou o sistema de reuso porque a lei obriga, ele vê que fica mais caro, se ele for seguir a lei, se ele for seguir a norma técnica, que a gente vai falar hoje, do que ele comprar água da concessionária, ele abandona o sistema. E aí a gente vem para a descrença que o sistema de reuso não funcionou. Por quê? Porque precisa fazer com critério. Isso aqui é um projeto que eu sempre gosto de apresentar esse projeto. Eu sou conselheira do GBC Brasil, que é a ONG que fomenta a construção sustentável, mas, por exemplo, esse é um projeto AAA, assim, um projeto LEED Platinum, e a gente viu muitas vezes o cliente buscando soluções prontas de prateleira. E esse projeto, assim, é muito interessante, assim, porque ele aproveitou água de rebaixamento de lençol sem projeto. Então, essa água de rebaixamento de lençol ia se juntar com as águas cinzas, né, que era água de chuveiro e lavatório. Juntava também aqui água pluvial, né, esse projeto captava água pluvial e juntava tudo isso num reservatório, ou seja, uma salada de fruta, de efluentes vindo de várias partes, né, do empreendimento, tudo isso sem atender a norma técnica, a NBR, que o nosso Plínio Tomás aí é o mestre, no aproveitamento de água de chuva, ou seja, não tinha eu nem citava nova o projeto, o cliente com esse sistema de reuso, tratando tudo isso de forma, vamos dizer assim, conjunta, e querendo, quando eu cheguei para visitar o prédio, eu queria duplicar o projeto de reuso, e eu falei, não, mas como? Peraí, deixa eu ver seu projeto. No cálculo do projeto, né, ele estava lá com o memorial de cálculo falando que ele tinha lá uma ET que tratava 14 metros cúbicos por dia. E esse era o balanço hídrico do projeto, que foi dimensionado aí pela empresa que instalou o sistema. E quando a gente chegou lá, eu falei, não, mas peraí, tem uma coisa errada aqui, esse seu prédio não gera 7 metros cúbicos. E aí a gente foi fazer um balanço, de forma muito rápida, na hora, e assim, realmente, esse sistema, hoje o prédio estava com uns 9 metros cúbicos por dia, mais ou menos, gerando aí de demandas não potáveis, na realidade, né, ele nem chegava a gerar isso de água cinza, assim, tinha uma demanda não potável de 9, porque a gente sempre vai dimensionar um sistema de reuso não pelo que gera o empreendimento, ou seja, conforme a demanda não potável que ele tem, onde eu posso usar essa água, eu vou tratar o que eu preciso, eu não vou tratar mais do que eu preciso, não vou tratar todo o esgoto, não vou tratar todas as águas cinzas. Então, a gente viu que não tinha muito critério e o cliente querendo duplicar a planta, aí a gente falou, não, peraí, está tudo equivocado, então não existia, por exemplo, um programa de conservação de água não tinha sido implantado, não existiam os extintores de vazão, ou seja, o prédio estava gerando mais efluente do que ele deveria, né, não tinha medição de água, não tinha... Então, assim, não existia projeto de nada. E isso trazia o quê? Um risco de contaminação, risco de multas e penalidades. Ele jogava o lodo dessa estação na rede da concessionária, da Sabesp, e não tinha autorização para isso. Então, isso trouxe para a gente uma visão assim, poxa, está todo mundo fazendo de qualquer jeito. Eu acho que não é essa a intenção. A gente tem que trazer conhecimento para o setor, né? E aí foi com essas discussões, né, com esses profissionais que eu comentei com vocês, e a gente falou, poxa, a gente precisa ter uma norma técnica, a gente precisa ajudar as pessoas a fazerem a conservação de água e uso de fontes alternativas não potáveis com critério técnico, elas não podem fazer de qualquer jeito, ou seja, a gente tem que promover, fornecer diretrizes, incentivar de forma adequada, a gente não pode deixar, né, vamos falar assim, né, o samba do crioulo doido, ou seja, já está uma loucura isso aqui, cada um faz o que quer, do jeito que quer, e a gente hoje, como consultor engenheiro, a gente lida direto com clientes que falam, não, mas olha, a empresa de equipamento, o projeto dela custa metade do seu. E aí o que a gente faz? Olha, contrata a empresa, mas aí a gente vê que coisas desse tipo. Então, assim, a engenharia muitas vezes é negligenciada por soluções de prateleira. Né? Então, a gente hoje, justamente com as normas, trouxe justamente fundamentos técnicos para que os processos sejam feitos de forma adequada, né? Mas, mesmo assim, a gente vê que, vamos falar, esses critérios não são muitas vezes adotados em todos os projetos. Então, para trazer um pouco da visão das normas, né? Então, assim, a conservação de água trouxe essas ferramentas, estabeleceu critérios, né? Que são essas métricas comuns que a gente vai falar hoje, né? As fontes alternativas, como não existia lei, né, não existia norma, a gente trouxe justamente informações para a redução dos riscos sanitários, né, existia uma falta de critérios para os projetos,
Também definimos padrões de qualidade para dar um uso seguro dessa fonte alternativa. Falamos aqui de uso, operação e manutenção, atualização dos critérios também para aproveitamento da água de chuva, que foi revisada a norma, ou seja, com esse olhar de gestão integrada da água. Então, a gente vai falar um pouquinho dessas normas, eu vou passar um pouquinho. O processo ocorreu aí em 20 reuniões, o Plínio participou, né, foi ter uma participação ativa também nas normas 16782 e 16783, ele foi fundamental, deu várias sugestões ótimas, e na BNT 15527, que ele foi aí o coordenador. Então, essas normas trouxeram justamente essa visão de conservação de água, do uso de fontes alternativas, ou seja, a primeira etapa de um projeto, né, que a gente quer fazer assim, Virginia, eu quero... Isso serve para tudo, gente, serve para a indústria, serve para um edifício residencial, uma casa, né, eu falo muito isso, assim, a gente vê muitos clientes querendo fazer, assim, o reuso. Eu quero fazer o reuso, eu quero colocar que meu prédio faz o reuso, e eu falo assim, gente, mas tem tantas ações antes do reuso que a gente tem que fazer, que são ações de conservação de água. Se você fizer isso, a gente já vai ter uma economia de água muito significativa. E aí sim a gente vai pensar no reuso quando houver viabilidade econômica, né? As pessoas ficam muito afim é como se fosse até um marketing, assim, né? De falar, eu tenho água de reuso, mas isso para mim, assim, não é o principal. Acho que o principal é a gente fazer isso de forma integrada, ou seja, começar com conservação de água, ver quais são as soluções que a gente pode usar para reduzir o consumo, e aí sim, depois que eu já estou eficiente no meu consumo, eu vou buscar soluções alternativas para eu melhorar ainda mais a minha redução do consumo de água. Então, assim, as ações devem anteceder, né, a busca por conservações por fontes alternativas. Então, aqui é a norma, vou falar um pouquinho, a 16782, e aí a gente tem aqui, vamos falar assim, eu até estou com as engenheiras novas que estão trabalhando comigo, eu falo assim, gente, vamos lá, é o by the book, assim. Primeiro passo é fazer a caracterização hídrica, entender, fazer um raio-x de edificação, entender quais são os usuários, quais são os sistemas, entender quais são os consumos de água e fazer o balanço hídrico. A partir daí, que é o balanço hídrico não eficiente, a gente estudar alternativas que tragam a redução do consumo de água. Para isso, a gente tem que trabalhar um projeto de forma integrada, ou seja, o projeto de arquitetura tem que estar integrado ao projeto de hidráulica, ao projeto de paisagismo e irrigação e ao projeto do sistema de condicionamento de ar, né? Aí sim, eu trabalhei essa gestão da demanda, juntamente com as ações, né, que tenham viabilidade técnica e econômica, eu vou optar aqui por soluções, vou avaliar se é viável eu adotar soluções de gestão da oferta, sejam elas fontes alternativas potáveis ou fontes alternativas não potáveis. E aí sim, eu vou implantar um projeto, vou fazer um projeto conforme a outra norma, a BR 16783, e vou adotar aí minhas práticas de conservação de água, né, voltadas também ao uso e operação do edifício. Não adianta nada eu implantar um restritor de vazão, uma bacia dual flush, né, se eu não faço a manutenção adequada desse sistema. Daqui a pouco o sistema vai parar, vai desregular, e ele vai voltar a consumir muita água. Então, tudo isso tem que ser feito com critério técnico. A gente tem que fazer com uso, operação e manutenção. Eu tenho que criar um plano de comunicação, eu tenho que criar um monitoramento e melhoria contínua daquele edifício. E aí a gente vai compreender esse ciclo da água na edificação, ou seja, entender quais são as ofertas, por exemplo, qual é a tipologia da edificação? É residencial, é comercial? Isso serve para a indústria também, gente. A gente faz projeto para a indústria, a gente usa a mesma metodologia. Aonde está localizado esse edifício, né? Quem que abastece? Tem empresa de saneamento? Qual é a carta de diretriz da concessionária de saneamento? Caminhão-pipa, existe caminhão-pipa no local? Quanto custa esse caminhão-pipa? Como é que é a questão do poço? Dá para perfurar um poço? Tem algum estudo? Tem algum poço próximo a essa região? Né? Como é que é a questão da água de chuva? Se a gente consegue justamente entender se tem uma pluviometria interessante no local, se a gente consegue avaliar, enfim, entender todas as fontes, né, de água, sejam elas potáveis e não potáveis, né, as águas cinzas geradas, o esgoto gerado, ou seja, para a gente entender quais são as possíveis ofertas desse empreendimento, e entender quais são os consumos de água desse empreendimento. Então, eu até falo assim, a primeira etapa justamente é essa auditoria hídrica, onde eu vou avaliar justamente essas ofertas de água, né, potáveis e não potáveis, e as demandas aqui potáveis e não potáveis. Eu vou fazer justamente um raio-x da minha edificação, né, entender se tem algum sistema de hidráulica predial especial, como é que vão ser as medições de água,
qual é a população fixa, que é a população que mora no empreendimento, ou que, vamos dizer, trabalha nesse empreendimento, qual é a população flutuante que visita esse empreendimento, quais são os pontos críticos, né, se for um prédio existente, quais são os pontos críticos na gestão de água, ou seja, tudo isso deve ser feito, por exemplo, para a gente justamente entender o que está acontecendo nessa edificação. Isso aqui é um exemplo, por exemplo, né, dos dados dessa edificação, a área, o número de pessoas que vão trabalhar, né, que vão morar, que vão trabalhar, enfim. Então, a gente ter essa visão sistêmica da edificação. Com isso, por exemplo, a gente vai conseguir ter o levantamento dos dados, entender, por exemplo, se tem área técnica, né, quantos funcionários estão ali naquele edifício, enfim. Isso aqui é um exemplo do edifício, mostrando para vocês, a gente tem que fazer todo esse levantamento. Então, quais são as bacias sanitárias? Quais são, né, quantos metais eu vou estar utilizando aqui no banheiro? Ou seja, o que eu consigo trazer de eficiência? Nesse caso aqui, por exemplo, a gente já trabalhou com esse cliente, que é aqui a Trisul, por exemplo, que ele já adotou algumas práticas que trazem economia de água para o edifício. Então, essas práticas, assim, quando a gente começou a trabalhar com eles, foi justamente, eles já trabalham com prédios também certificados, justamente trazendo para eles essa informação. Olha, se a gente colocar um chuveiro hoje 12 litros, a gente já vai ter uma boa redução de água. Se a gente colocar uma bacia, uma bacia sanitária com, vamos falar assim, acionamento dual flush, né, com dual flush, a gente já vai conseguir também uma redução de água. E algumas sugestões para justamente trazer a conservação de água. E aí, com isso, a gente vai buscando justamente criar os indicadores de consumo, criar o balanço hídrico, que é o balanço hídrico que eu falo assim, baseline, que é o balanço hídrico base, sem, né, com eficiência e sem eficiência, para a gente ver o quanto a gente está reduzindo. Por exemplo, esse aqui é um outro cliente em que a gente fez um estudo, né, com base no balanço deles, e dava aqui mais ou menos um consumo aqui de bacia sanitária e, por exemplo, chuveiro de quase 68% do consumo de água desse edifício, né? Então a gente falou, poxa, é muito mais fácil a gente começar agora. Nesse projeto a gente está fazendo um projeto de aproveitamento de água de chuva, mas mesmo fazendo um simples projeto de aproveitamento de água de chuva, acho que a gente como engenheiros, né, e vocês aí como engenheiros civis, arquitetos, né, que trabalham na área de consultoria e engenharia, devem já dar como obrigação para os seus clientes informação. Então a gente falou, não, já vamos trabalhar na redução desse consumo de água, já vamos trabalhar visando esse, vamos falar assim, essa redução. E a gente adotou aí ações, né, que justamente reduziram a adoção do chuveiro de 20 litros para 12 litros, já conseguiu uma boa redução do consumo de água. E da bacia sanitária também. Muitas vezes superior àqueles 4 metros cúbicos, né, que a gente estava falando lá em cima da obrigação da lei, né, de reuso de água. Eu consigo 12 metros cúbicos aqui, só mudando, por exemplo, a bacia e o chuveiro, a depender do número de pessoas ou até mais. Então, isso é muito importante, a gente entender a importância da especificação do projeto de arquitetura. E com isso, gente, só para trazer um pouco dessa visão, a reflexão, a gente consegue, assim, com a redução do consumo de água, você gera menos impacto ambiental à bacia, você consome menos água da concessionária, você explora menos o manancial aqui subterrâneo, o seu poço, você gera menos esgoto. Se você faz um reuso do esgoto, um reuso de uma água cinzas, você gera também um impacto ambiental aqui na rede, né, de esgoto a nível meso, né, que é a infraestrutura de esgoto da concessionária de saneamento, e você também reduz o impacto no manancial, ou seja, são soluções que têm que ser trabalhadas de ordem, vamos dizer assim, de forma integrada. E aí a gente, com todas essas informações, com as especificações, a gente vai fazendo um balanço hídrico agora já eficiente, né, entendendo quais são os usos da água, entendendo as demandas que são potáveis e não potáveis, fazendo cálculo para isso, entendendo quais são as possíveis soluções a serem adotadas, né? Então, quando a gente vai fazer essas soluções, adotando essas soluções, é muito importante a gente entender o que a gente está prevendo, o que a gente está querendo oferecer para o nosso cliente, né, em termos de solução, quais são os impactos dessa solução na redução do consumo de água, qual é o custo de implantação dessa solução CAPEX que a gente vai implantar, qual é o custo de operação dessa solução, OPEX, né, e qual é o payback, o período de retorno. E aí a gente juntando essas informações, vale a pena fazer o reuso de águas cinzas, vale a pena fazer o reuso de águas negras, vocês vão ver que o payback para o uso de metais eficientes é de meses,
né? Assim, às vezes até de dias, depende do custo da água. Quando é um prédio comercial, que o custo da água é maior, são dias. Quando é um prédio residencial, às vezes são meses, porque o custo da água é muito mais baixo. Mas vocês vão ver que são essenciais, são soluções que vocês vão ali colocando na caixinha de soluções, com essa ideia sempre de conservar. Depois que eu reduzir meu consumo, eu vou buscar entender quais são outras soluções, como o uso de fontes alternativas não potáveis, ou até mesmo potáveis, que eu possa adotar para economizar mais na minha conta de água. Então, a gente criou a metodologia na norma, que ela é bem interessante. Tem a metodologia aqui para edifícios novos, que você tem que definir aqui o programa de necessidades do edifício, pensar nesse edifício de forma integrada, trabalhar as disciplinas de arquitetura, hidráulica, né, até de paisagismo, ou seja, de forma conjuntas, né, visando aí a conservação de água, né. Eu até falo assim hoje para os nossos clientes, assim, eu falo, gente, a gente tem que trabalhar já pensando no prédio flex. O que seria prédio flex, Virginia? É você justamente pensar que um edifício hoje não pode ser viável água de reuso, mas daqui a alguns anos, pode ser daqui a 10 anos, a própria concessionária de saneamento vai ter água de reuso passando aí na sua porta. Ou ela vai ter um Uber que vai vender água de reuso. Eu dei uma palestra para a Sabesp e falei, Sabesp, cria Uber da água de reuso. Você deixa lá um caminhão-pipa, o cara liga e vai vir aqui água de reuso abastecer, né, com um custo muito mais barato, a um reservatório de água não potável desse meu cliente, né, ou desse edifício. Então, assim, a gente tem que sair, né, da mesmice, sair da forma. A gente já fizeram vários estudos mostrando que o custo, né, de implantação de um sistema, né, vamos falar assim, de uma infraestrutura de água não potável, ou seja, é muito baixo, menos de 1%, né, do custo aí de toda a instalação. Ou seja, você consegue fazer uma nova prumada para abastecer as bacias, um novo reservatório, e isso torna seu prédio flex, nem que no início você abasteça com água potável e futuramente você tem aí essa fonte não potável de fácil acesso, ou até mesmo soluções, né, de tratamento de esgoto que estão cada vez ficando mais baratas, né, mais interessantes, que estão surgindo e trazendo aí viabilidade econômica também para o empreendimento, né? Então, isso aqui é muito importante, né, no estudo preliminar, depois aqui no desenvolvimento e implantação, e depois no uso, operação e gestão. Ah, Virginia, tem um edifício existente, a mesma coisa. Aí a gente vai fazer aqui uma auditoria hídrica, levantar as contas de água. A gente trabalha muitas vezes assim com contas de água de 2, 3 anos, e agora com a pandemia, o nosso baseline é, vamos ver a conta de 2019, porque os prédios comerciais mudaram muito, né, a ocupação, mesmo a gente falando de shopping center, enfim, tiveram muito impacto, né? Então, a gente buscar realmente ter um histórico de consumo, entender quais são as falhas hoje que existem na gestão desse cliente, fazer vistoria em campo, entrevistar usuários e aí pensar nas possíveis soluções que podem ser adotadas e sempre pensando, gente, no programa de uso, operação e manutenção. A gente bateu muito na tecla nisso e esse programa ele é fundamental para justamente trazer, né, para que essas ações aqui de gestão da demanda e gestão da oferta sejam eficazes, ou seja, que a gente não descuide da manutenção desses edifícios. Nada adianta a gente ter uma Ferrari se a gente não faz a manutenção da Ferrari. Então, não adianta a gente ter aqui um sistema de tratamento que seja super eficiente, se a gente não faz a manutenção dele, ele vai dar problema. Enfim, então, basicamente são essas ações, né, que a gente vai... Isso aqui é um exemplo, até mostrando para vocês, assim, por exemplo, o projeto de arquitetura. Como ele influencia, né, por exemplo, um chuveiro aqui, ó, de 20 litros por minuto, ele pode gerar aqui mais ou menos 100 litros por banho, né, e a gente, um chuveiro com restor de vazão de 8, também que existe essa opção, o chuveiro elétrico, ele é eficiente, a maioria dos chuveiros elétricos tem uma vazão em torno de 8, por exemplo, mas ele tem um consumo de energia que aí encarece muito a conta de energia, né, então... Mas mostrando a vocês um chuveiro de 12, por exemplo, aqui, ó, de 8 consome 40 litros. Eu posso ter uma redução até de 60%. Ah, Virginia, não vou usar chuveiro elétrico, porque tem um gasto de energia muito maior, vou usar um chuveiro de 12. Poxa, eu consigo chegar aqui uns 40% de redução. Isso mostrando para vocês também, né? Olha a diferença desse projeto de arquitetura. Esse projeto de arquitetura aqui, os banheiros foram pensados, né, de forma conjunta, ou seja, um banheiro do lado do outro. É muito mais fácil o aquecimento de água que sai aqui da área de serviço, aquecer, né, esses dois chuveiros. Esse prédio já não, foi feito um banheiro aqui, um banheiro do outro lado da prumada, ou seja, isso já me exige mais conexões, mais tubulação,
e aí eu acabo tendo mais tempo também no desperdício de água. Então, mostrando como é importante a gente ter um projeto de arquitetura, né? Um projeto de hidráulica pensando justamente na gestão de água, né? Ou seja, hoje é obrigatório a medição individualizada, mas por que não fazer isso já com telemedição? Criar a estrutura, por exemplo, para a gestão, criar um aviso, por exemplo, lá no extravasor de água, mostrando que se o nível de água subiu, já vou ter um sensor do que ficar lá extravasando água durante 1 hora ou meia hora para alguém da manutenção ver e lá consertar. Ou seja, isso é inadmissível hoje com o custo da água, com a escassez de água que a gente vive. Criar projetos de paisagismos mais eficientes, um projeto de gotejamento, um projeto que seja calculado, né, que use, por exemplo, a vegetação nativa, que seja pensado, né, que traga realmente essa gestão, né. Então, aqui mostrando um projeto de irrigação que vai ser, assim, vai ter o aspersor vai ser dimensionado para ele conseguir atingir o maior, né, raio possível na irrigação, com pouco consumo de água. Enfim, aí medidas para torre, ou seja, usar torres que consumam menos água, ter dispositivos para gerenciar a purga, são coisas que também reduzem, né, todo o sistema que consome água, ou seja, deve ser bem gerenciado, deve ser bem medido, para que a gente ajude a reduzir aí o consumo de água. Então, a gente tem aqui, né, várias ações, que a gente já falou todas delas que podem ser adotadas para a gestão da demanda, né, para a norma 16682, e a gente entra aí com a gestão da oferta, com as alternativas que a gente tem para a redução do consumo de água, né. E aí, tudo isso com o uso, operação e manutenção, com o gestor de água, com vamos falar assim, com um plano de comunicação, um programa de manutenção eficiente, ou seja, com ações de monitoramento, a gente acompanhar os indicadores de consumo, isso é muito, muito interessante. As verificações periódicas das atividades e processos consumidores de água. Aqui eu mostrando para vocês um casezinho de um edifício residencial, só com a bacia sanitária eficiente e com o chuveiro, né, de 12 litros que eu mostrei para vocês, a gente conseguiu aqui uma economia de água só de 16 metros cúbicos por dia. Imagina só, né, esse empreendimento sendo obrigado a fazer o reuso de águas cinzas, né? Então, mostrando como isso é eficiente, assim. Nesse caso, esse cliente quis fazer o reuso de águas cinzas e a gente conseguiu só 6,5 metros cúbicos por dia de redução do consumo. Então, assim, esse empreendimento foi calculado, a gente até na época, quando fez o projeto, ficava uma taxa de R$30 mais cara para cada usuário, né, do empreendimento. Mesmo assim, a gente fez esse cálculo e o incorporador quis implantar, né. Se a gente for implantar hoje num prédio existente, não tem viabilidade financeira, porque só o sistema é muito caro. Mas ele quis fornecer, que é super interessante, pensando já que o custo da água vai subir, que o cliente dele vai ter uma opção, uma fonte alternativa, e ele ofertou, mas nesse caso com um custo um pouquinho mais alto. Errado. E aí a gente vai falar um pouquinho aqui das normas, né, da 16783, que é a norma justamente de uso de fontes alternativas não potáveis, né. A gente vai falar aqui desse critério que a gente discutiu com vocês de oferta e demanda, ou seja, eu tenho que dimensionar um sistema para atender uma demanda. Eu não tenho que dimensionar para tratar todo o meu esgoto, para tratar todas as minhas águas cinzas, ou seja, existe uma demanda não potável a ser atendida. Tem os critérios de projetos que devem ser seguidos, então foi criado nessa norma a figura dos parâmetros de qualidade de água que não existiam, os materiais e componentes que devem ser usados, como fazer o sistema predial, ou seja, a norma NBR 5626, que a maioria de vocês conhece, não fala de sistemas prediais de água não potável, então foi necessário incorporar isso aqui na norma, né? Fala da execução e entrega, ou seja, de testes, como fazer a execução, entrega e testes, fala do uso e operação do edifício, fala do plano de comunicação, como é que ele deve ser feito, quais são os relatórios de qualidade que devem ser entregues, enfim. Então, aqui, mais ou menos, mostrando, a gente já discutiu um pouquinho, né, o que seriam essas fontes alternativas de água. Então, a gente tem aqui água de chuva, que é água da cobertura, água pluvial, que é água da cobertura de pisos impermeáveis, água de rebaixamento de lençol. A gente tem visto hoje muitos clientes interessados em uma boa água, porém ela tem só um problema que a gente não tem controle da contaminação que existe, né, no lençol freático. Água claras, que são as águas de sistemas de ar-condicionado, água cinza clara, que inclui aqui chuveiro, banheiro, lavatório, pia, tanque, máquina de lavar roupa,
e água cinza escura, que a gente não recomenda o uso, que inclui pia de cozinha e máquina de lavar louça, e água negra, que inclui aqui vasos sanitários e mictórios, e esgoto sanitário, que seria a junção, né, de todas essas águas. E os usos, existem vários usos que podem ser feitos com essas águas, a gente já discutiu algum desses usos, e aí justamente, né, trazer critérios e disposições de projetos para justamente esses projetos de fontes alternativas, ou seja, tem que ter materiais que não coincidam, então tubulações de cores diferentes, né, materiais que não sejam conectáveis, né, então buscar trabalhar, por exemplo, você trabalha com PVC para água potável, vamos trabalhar com outro material para água não potável, para justamente identificar que são tubulações diferentes e evitar, por exemplo, conexões cruzadas, né, especificar manual de uso, operação e manutenção, ter a coleta de amostra contínua para a gestão da água, ou seja, ter isso já colocado, né, no estudo de viabilidade, no estudo de OPEX, que você vai considerar lá as análises de qualidade de água. Então, foi definido um parâmetro de análise, para quê? Virginia, por que turbidez 5? Turbidez é um parâmetro muito importante, por exemplo, que ele indica a presença de sólidos em suspensão na água. Se essa turbidez for alta, isso quer dizer que os micro-organismos patogênicos podem ficar ali alojados naquela partícula em suspensão e eles não vão conseguir receber a desinfecção. E aí eu não consigo inativá-los, e isso é um risco para o usuário. Então, a gente trabalhou com um projeto com baixa turbidez. Porque a DBO 20, olha, a DBO 20, porque a DBO acima de 20, ela pode criar biofilme. DBO, ela corresponde a um parâmetro que mede matéria orgânica. Isso pode trazer risco, criar biofilme na bacia, enfim, criar riscos ali para o sistema. Então, foram uma série de parâmetros que foram pensados para trazer segurança no uso da água, né? E aí, Virginia, por que carbono orgânico total? Porque o carbono orgânico total, por exemplo, se for algo de rebaixamento de lençol, porque ele só é usado aqui para lençol freático, você analisa se ali houve alguma contaminação de algum organoclorado, algum posto de combustível próximo ao seu edifício, né? Teve ali a contaminação e foi parar no poço, enfim, então você consegue identificar. Então, isso foi discutido na comissão para justamente trazer critérios, né? Eu recomendo vocês lerem o livro, quem quiser conhecer mais, entender mais, ler o livro do CEBIC, comprar as normas técnicas, que vocês vão ver, né, vão entender melhor todos esses critérios desses parâmetros de qualidade. Então, para o trabalho, para o tratamento, como eu falei para você, primeiro entender quais são os usos finais da água. Eu vou dimensionar justamente o meu sistema, né, a minha evasão de projeto vai ser para atender uma demanda específica, uma demanda não potável específica. Vai ser o quê? Bacia, vai ser irrigação, vai ser... Eu vou usar essa água na torre, ou seja, eu tenho que justamente definir qual é o meu uso final, qual é a qualidade do efluente que eu desejo ter, né? Aí eu vou dimensionar minha evasão do projeto, vou avaliar a área técnica disponível e vou ver as condições de uso, operação e manutenção. Enfim, então aqui tem uma série de critérios, a gente justamente tenta também fazer uma solução de tratamento que tem aqui um bypass para o sistema da concessionária, por quê? Porque se você tiver um problema aqui no seu sistema, você tem como, vamos dizer, direcionar esse esgoto, direcionar esse efluente que você está tratando para a rede da concessionária. E aí você faz a manutenção no seu sistema. E aí existem vários projetos, né? Em homenagem ao Plínio aqui, o Plínio nos ensinou muito, né? Eu conheci o Plínio já faz mais aí de acho que mais de 15 anos, quando eu fui fazer um curso na BNT, de aproveitamento de água de chuva, e justamente isso, né? Que o Plínio sempre fala, não adianta colocar um mega reservatório, né? Então você tem que dimensionar. A gente usa hoje um software para fazer o dimensionamento, que é o Netuno, para você avaliar realmente o potencial. Poxa, se eu, por exemplo, aproveitar aqui mais do que 20 metros cúbicos por dia, você já vê que a curva não muda muito do potencial do aproveitamento. Então, a gente tem que ver justamente onde essa curva faz a inflexão, né? A gente geralmente usa um período de retorno aí de 30 anos, né? Para avaliar as chuvas dos últimos 30 anos, para fazer justamente esse dimensionamento do sistema de aproveitamento da água de chuva, e aí a gente faz essa análise de viabilidade técnico-econômica, avalia justamente qual é a área de captação que a gente vai estar adotando, né, o sistema de tratamento que vai ser utilizado, enfim, com toda essa especificação num projeto, né. Então, a gente dimensiona a cisterna, ou seja, tem critério técnico no dimensionamento, tem que atender a NBR 15527.
né? Aqui para o reuso de águas cinzas, aonde a gente vai aproveitar essas águas cinzas? Ah, eu vou aproveitar só do chuveiro, então qual é a geração de águas cinzas? Quais são as demandas que eu vou atender aqui com essas águas cinzas? Nesse caso aqui desse empreendimento, foi bacia sanitária, irrigação e lavagem externa. Então, qual é essa demanda? Ah, essa demanda é 10 metros cúbicos. O mais difícil consome 80 metros cúbicos por dia, mas essas demandas não potáveis correspondem a 10. Então, eu vou coletar essas águas cinzas e tratar somente 10 metros cúbicos para atender as minhas demandas não potáveis. Eu não vou fazer um super sistema, né? Enfim, então a gente levantar essas informações, aqui é um modelozinho de dimensionamento, né? A gente estudou muito águas cinzas, assim, eu fiz muita pesquisa para entender qual seria o sistema mais interessante. Primeiro, todo o sistema biológico de tratamento, ele tem que ter equalização. Por quê, Virginia? Porque não adianta eu mandar para o sistema biológico uma vazão variável, que esse sistema vai desregular. Então, sempre trabalhar com a equalização. Então, vai chegar águas cinzas, a água cinza vai ser aqui equalizado, o excedente vai ser descartado na rede de esgoto, e a gente vai aqui tratar, pelo tratamento biológico, o tratamento que a gente viu que funciona melhor, que é mais adequado. Depois eu tenho um esquife de filtração e mando essa água para o reservatório superior para reuso. Ah, quanto tempo eu posso armazenar essa água aqui nesse reservatório de equalização? O ideal é que é menos de um dia. Você não pode deixar a água cinza parada mais de um dia, que ela vai gerar mau cheiro. Tá? Então, isso é muito importante no dimensionamento do seu sistema. E aqui é um exemplozinho de um sistema de dimensionamento de águas cinzas que a gente trabalha, mostrando um projeto, um corte de um projeto. Enfim, então, tudo isso falando da importância, né, do uso da operação e manutenção. Então, preciso fazer um plano de comunicação, um manual de reuso, né, um manual para que justamente o meu usuário não tenha problema com esse sistema. Né? Eu não posso jogar só comprar uma tecnologia, implantar lá, como eu apresentei para vocês no início da nossa palestra, isso não tem critérios técnicos, né? O aproveitamento da água de rebaixamento do lençol, a mesma coisa, tenho que analisar essa água, avaliar a vazão, avaliar a viabilidade financeira, dimensionar o meu sistema, né? Entender quais são os parâmetros de qualidade, quais são as contaminações que existem. Ó, esse é um exemplo aqui do cliente que tinha nitrato na água. Isso quer dizer o quê? Quando a gente vê nitrato na água, o nitrato é a forma mais oxidada do nitrogênio amoniacal. Quer dizer que ali houve uma contaminação, por exemplo, para o esgoto, e uma contaminação antiga. Então, tem um nitrato elevado. Então, eu tenho que remover esse nitrato ou não? Aonde eu vou utilizar essa água? O nitrato pode ser corrosivo, se ele, né, estiver junto com o cloro. Enfim, então a gente tem que entender um pouco de qualidade de água para a gente dimensionar o nosso sistema. Né? Então, a gente vai justamente pensando nesses elementos para a gente dimensionar o sistema de tratamento e não esquecer do custo de operação, para justamente entender se tem aqui viabilidade financeira. Isso aqui é um payback de um sistema. Então, mostrando para vocês a importância dessa gestão. Então, esse aqui é um exemplozinho do sistema de rebaixamento do lençol, que é uma água muito interessante, muitas vezes, mas que pode ter contaminantes que podem viabilizar. E outro critério aqui importante, mais uma dica, é quando vocês forem fazer um aproveitamento de rebaixamento, vocês entrarem no site da CETESB e analisar se tem naquele raio ali de 500 metros alguma área contaminada. Ah, Virginia, se tiver uma área contaminada, eu não posso usar essa água? Não. Você pode usar, mas você vai ter que fazer um parecer técnico na CETESB, vai ter que contratar um geólogo, em que ele vai avaliar se essa pluma de contaminantes, com base nas análises de água, chegou ou não no seu poço, né, no seu lençol freático. Aí, se tudo isso, né, vamos falar, se a gente nessa análise, se caracterizar que não há uma contaminação, você tem aí como pedir a dispensa de outorga ou pedir a outorga. Ah, quando eu peço dispensa, quando eu não peço dispensa. Essa água de rebaixamento de lençol, até 2016, ela não era permitida, né, o uso dela não era permitido. Na crise hídrica, o DAE revogou uma nova portaria, né, revisou essa não permissão e permitiu o uso dessa água, né, desde que se atenda os critérios técnicos, né, para o uso dessa água, e também, né, se você consome acima de 15 metros cúbicos por dia, o DAE te obriga a fazer uma outorga. Se você consome menos de 15 metros cúbicos por dia, você tem dispensa de outorga. Então, muitos clientes estão buscando fazer o uso dessa água para justamente trazer essa, vamos falar assim, essa gestão. E aí, para finalizar um pouco nossa palestra, é trazer um pouquinho para você essa visão, né? A gente precisa justamente pensar nessa gestão da água, né, a nível micro, que eu falo aqui nos edifícios, porque isso traz um benefício muito interessante. E só para concluir,
a palestra, mostrando um pouquinho um case que foi feito aqui em São Paulo pela própria Secretaria de Recursos Hídricos, mostrando que o novo sistema produtor São Lourenço, que hoje traz quase 5 metros cúbicos por segundo para São Paulo, né, que vem de longe esse manancial, com custo de adução, né, muito alto, ele custou 2,2 bilhões de reais, né, para a Sabesp. E a própria Secretaria de Recursos Hídricos fez um estudo, se eles comprassem 1.900.000 aparelhos sanitários de caixa acoplada, teve uma nova lei de caixa acoplada, se não me engano, em 2012, que especificou que não se poderia mais fazer bacias sanitárias acima de 6,8 litros de volume na bacia, e antigamente tinham bacias de 12 litros. Então, a Secretaria de Recursos Hídricos fez um estudo, se trocassem as bacias dos projetos de Singapura, que são prédios antigos, o custo seria de 574 milhões de reais para o governo do estado de São Paulo. Isso geraria uma redução de consumo de 4,7 metros cúbicos por segundo, o que seria 74% inferior ao sistema São Lourenço, ao novo sistema São Lourenço. Então, isso mostra que as ações aqui, a gente como, vamos dizer, formiguinha, fazendo o nosso trabalho de engenheiro, de arquitetos, buscando implantar soluções de conservação de água, de redução do consumo, né, que a gente discutiu aqui, do chuveiro eficiente, da bacia dual fluxo, ou seja, a gente pode trazer um impacto interessante aqui a nível mesmo, na gestão da água, a nível da necessidade de mais infraestrutura, né, de água e esgoto, né, como novos sistemas produtores de água para as cidades, e a gente pode também trazer esse benefício para os mananciais, ou seja, preservando os mananciais, né, criando um programa maior, assim, de gestão e conservação de água, principalmente em áreas com estresse hídrico, como, vamos falar assim, a região de São Paulo. Então, assim, finalizando, assim, a gente tem novos desafios, a gente tem que buscar esses programas de conservação de água que eles trazem benefícios para o entorno, né, e a gente tem que pensar também que novas águas vão surgir. A gente, por exemplo, em Singapura hoje já tem a New Water, que fornece água já de reuso para a população, até água de reuso potável, ou seja, então as coisas estão mudando muito, e a gente, como arquitetos, engenheiros, a gente tem que realmente pensar nessas soluções como soluções que devam realmente serem adotadas, né? E aí, até mostrando também, parabenizando aí também Guarulhos, eu sei que o Plínio também, mais uma vez, eu quero parabenizá-lo também, porque ele criou, né, foi um dos precursores aí no IPTU Verde, ou seja, eu acho que esse tipo de ação que deve ser realmente implantada nas cidades, que é justamente premiar quem faz direito, premiar quem busca justamente, né, buscar ações de conservação de água, ou seja, não é fazer o reuso, não é fazer, ou seja, é reduzir o seu consumo, é criar justamente soluções que tragam essa redução, né? Então, obrigada, pessoal, foi um prazer imenso estar com vocês aqui, e estou à disposição para perguntas, dúvidas, ou seja, estou aqui à disposição de vocês. Excelente palestra, viu, Virgínia? Muito esclarecedora. Não é à toa que, nossa, tem muito conteúdo, né, na palestra em pouco tempo, né? Você conseguiu sintetizar muito bem. Não é à toa que aprendeu com o Plínio, né? O Plínio, nosso mestre, tive a oportunidade de trabalhar com o Plínio em Guarulhos durante 3 anos, né? No extinto SAAI, né? E eu atuo no setor público ainda, estou no setor público, e eu tenho uma dúvida, né? Na verdade, pensando mais como um gestor do executivo, né? Minha dúvida é a seguinte: de que forma o poder público ele pode estimular a população a implementar esses mecanismos de conservação, né? E implementar também essas fontes alternativas não potáveis, porque, assim, eu sei que uma das formas é a lei, né, a própria lei, né, isso você força a população a ter que se implementar, você força os construtores também a ter que construir edifícios com outros mecanismos e tudo mais, mas, assim, o grande entrave em relação à população em si é o investimento, né, o inicial. Sim, porque, assim, você fala em payback, né, você fala em payback, mas, assim, 1, 2, 3, mas ele pensa sempre no investimento, né, a população, assim, ela está sempre falando, mas vou ter que investir 50 mil, 30 mil, é um negócio, assim, estrondoso, né. O que a gente vê muito, pelo menos em Guarulhos, né, Guarulhos tinha 28 poços artesianos, né, em operação. Uau. Mas a quantidade de poços irregulares, eu não lembro de cabeça, tinha um estudo do IPT, mas era algo estrondoso, era em torno de 10 mil, era um negócio, assim, absurdo, quantidade de poços artesianos. Para a população, compensava lá, perfurava o pocinho, fazia um pocinho irregular, sem outorga, sem nada,
né? Isso configurava um entrave tremendo para a gente em questão de abastecimento, porque a vazão, ela caía drasticamente ao longo do dia, né? Sim. E aí a gente, era um Deus nos acuda para abastecer a população, né? E a minha dúvida é essa: de que forma o poder público pode estimular, né, a população a implementar esses mecanismos? Seria a forma de subsídios, né, ou se a gente sempre dá aquele empurrãozinho, né, muitas vezes a gente tem que dar aquele empurrãozinho, que senão a população não se mexe, né, a não ser o pessoal que é mais técnico, de fato, ó, eu sei que o payback é de tanto, certeza, e vou implementar, né, às vezes a falta de conhecimento também não ajuda, né. Sim, com certeza. Mas trazendo um pouquinho, assim, acho super legal a sua pergunta. Eu acho que, assim, tem, como a gente viu, né, esse estudo do próprio governo, né, de São Paulo, mostrando que você trocasse as bacias sanitárias, incentivasse, assim, justamente prédios antigos a fazerem um retrofit, e se conseguisse o retrofit para reduzir o seu consumo de água, teriam isenção de IPTU. Então, assim, existem muitas ações, né, até hoje eu fui visitar um condomínio residencial, e aí eu falei para a síndica, olha, a gente vai fazer aqui um projeto para aproveitamento de água e rebaixamento de lençol, mas tem uma série de ações que você pode até oferecer para os seus clientes aqui dentro, né, que é da síndica, para justamente que eles podem adotar. Então, a questão do chuveiro, eu até falo assim, que da mesma forma que existe a norma, né, que proibiu, né, a fabricação de novas bacias sanitárias acima de 6,8 litros por fluxo, o chuveiro deveria ser também criado uma lei, né, Plínio? Vamos lá, criar uma lei para a gente justamente proibir, né, a comercialização de chuveiros que consumam muita água, ou seja, ele é um grande vilão. Então, assim, imagina a gente trabalhar, né, como gestor na área pública, com a ideia de indicadores de consumo, ou seja, aquele edifício lá tem 300 pessoas que moram ali, mais ou menos se eu dividisse o consumo de água daquele edifício pelo número de pessoas, eu teria um indicador de consumo. E se esse edifício lá tivesse um indicador de consumo muito menor por pessoa, ele teria uma isenção ou uma redução do seu IPTU. Se a gente pensar que a gente tem justamente uma escassez de água já real, vamos falar assim, né, que ela já está aqui na nossa porta já há muito tempo, ou seja, isso seria um benefício muito grande para a população e para todo mundo que mora naquela bacia. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar, por isso que as normas são bem interessantes nesse sentido, para vocês buscarem esse conhecimento, trabalhar indicador de consumo e trabalhar ações. Aí o aproveitamento da água de chuva, o reuso, outras soluções, né, que são soluções, fontes alternativas não potáveis, entram de forma complementar a essas soluções, né, e também buscando também auxiliar a redução do consumo. Eu acho que isso seria muito interessante. A gente hoje tem uma dificuldade muito grande de medição de água também, então incentivar os prédios antigos a fazerem os seus retrofits para instalar os medidores de água. Tem vários estudos que mostram que quando você coloca um medidor de água, 50% da população já reduz o seu consumo, assim, então já tem uma economia muito grande só no fato da pessoa ter a consciência de quanto ela consome de água. Então, existem muitas coisas, muitas ações bacanas que poderiam ser implantadas. E os prédios antigos, que eu acho que são o mais difícil a gente implantar a solução, se eles forem incentivados, né, com algum incentivo verde, de abatimento de imposto, para abater, para justamente eles trazerem esse benefício e se renovarem também, né, até valorizarem o patrimônio, né, do próprio edifício, ou seja, ele ser um edifício mais eficiente na questão da água, seria bem interessante. Bacana. Ari, a gente tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver se ele tá. Oi, Eric, tudo bem? Tudo. Temos mais alguma pergunta no chat ou no YouTube? Não tem. Acho que a Virgínia já explicou muito bem. Muito bem, né? Só o Plínio que falou. Não é à toa que é mestre. Palestra. É verdade. Excelente palestra. Eu vou aproveitar, então, agradecer a Virgínia por essa aula, né? Foi uma aula, né? Em pouco tempo, mas foi uma aula. E para encerrar, eu vou passar o vídeo institucional do CREA, né, que está apoiando, né, todo o evento. E ficamos por aqui. Obrigado, viu, Virgínia? Obrigada, gente. Foi um prazer. Até a próxima. Prazer, tudo Tchauzinho. Boa noite a todos. Tchau. O que move um engenheiro? Tudo que ele estudou? As vocações que ele tem? O que ele faz de diferente? É a profissão com maior número de especializações. São tantas. É como poder escolher e ser o que quiser dentro da engenharia.
do desejo sonhado de criança ao encontro das verdadeiras aspirações. O engenheiro é desbravador por natureza, tem muitos interesses, estudou muitas disciplinas, reúne em si mesmo várias habilidades e conhecimentos. Ciências, matemática, física, criatividade e o olhar investigativo às novas descobertas. Dos rabiscos, o engenheiro começa o seu entendimento de projeto. Racional demais? Não, racional e intuitivo. Não existe criação sem a intuição. Não é por acaso que a palavra engenheiro veio do antigo francês e do latim para significar talento, inventividade, destreza incomum, a capacidade de encontrar soluções para problemas tecnológicos, práticos e muitas vezes complexos. A engenharia é um trabalho de largo fôlego. Toda construção é aberta à possibilidade de progredir. Na química, na energia, na infraestrutura, na produção das indústrias, na agronomia, nas geociências, nos alimentos, em todos os campos úteis à sociedade. A engenharia está em quase tudo que você imaginar. Tem sempre um engenheiro fazendo mais por você. CREA São Paulo. O CREA São Paulo fiscaliza, orienta e habilita o exercício profissional dos engenheiros. O que faz o CREA São Paulo? O CREA São Paulo é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, uma autarquia federal e o maior conselho profissional da América Latina, ao lado das instituições de ensino que capacitam e das entidades de classe que defendem os direitos trabalhistas e promovem ações de valorização. O papel do Conselho é registrar, habilitar e fiscalizar o exercício de profissionais da engenharia, agronomia e geociências no âmbito paulista. Com isso, o CREA São Paulo impede que leigos ou indivíduos não habilitados exerçam atividades exclusivas de profissionais da área tecnológica, garantindo a segurança de toda a sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O plenário e as 8 câmaras do CREA São Paulo. Vamos conhecer um pouco mais sobre a estrutura e o funcionamento do CREA São Paulo. O Conselho é um órgão colegiado formado por um plenário com mais de 250 conselheiros, representantes de entidades de classe, instituições de ensino e sindicatos registrados no CREA São Paulo. Os conselheiros dividem-se em 8 câmaras especializadas. Existe a Câmara Especializada de Agronomia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Metalúrgica, Engenharia Química, Engenharia de Agrimensura, Engenharia de Segurança do Trabalho e Geologia e Engenharia de Minas. Tanto as câmaras quanto o plenário reúnem-se mensalmente. Nessas reuniões é que os conselheiros julgam os diversos processos ligados à fiscalização, registro, atribuições profissionais, entre outros assuntos. Essa composição diversificada permite a ampla discussão do papel do Conselho em suas mais diferentes perspectivas. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. Funções do Conselho de Classe, Associação e Sindicato. São comuns as dúvidas a respeito do papel de cada instituição na vida do profissional. Para ajudar os engenheiros, agrônomos, tecnólogos e profissionais das geociências, vamos falar quais as responsabilidades do Conselho de Classe, da Associação e do Sindicato. O Conselho de Classe, como o CREA São Paulo, é quem habilita o profissional e fiscaliza suas atividades em defesa da sociedade. A associação é responsável pela valorização profissional. É ela quem realiza palestras, cursos, eventos e atividades sociais de integração. E o sindicato é quem defende os interesses trabalhistas, como questões salariais. É graças ao Conselho de Classe, como o CREA São Paulo, que leigos são proibidos de realizar obras e serviços técnicos das áreas de engenharia, agronomia e geociências. Procure a entidade de classe de sua categoria ou região e siga o CREA São Paulo nas redes sociais. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional. Essencial para a sociedade.
O que é o registro profissional? Engenheiros, agrônomos, geólogos, geógrafos, meteorologistas e tecnólogos em profissões da área tecnológica precisam estar registrados no CREA São Paulo para exercer suas atividades. O registro obrigatório por lei pode ser provisório para profissionais recém-formados e válido por 1 ano. Temporário para diplomados no exterior, que têm contrato por tempo determinado no Brasil, e definitivo para profissionais já diplomados. Para a emissão do registro é obrigatório que tanto a escola quanto o curso estejam cadastrados no CREA São Paulo. Sem a exigência do registro, qualquer um poderia executar obras e serviços que exigem autoconhecimento técnico, colocando a população em risco. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é a ART? A Anotação de Responsabilidade Técnica, ART, é um documento oficial emitido pelo CREA e indispensável para o exercício profissional da engenharia, agronomia e geociências. A ART certifica quem são os responsáveis pela execução de trabalhos das áreas tecnológicas. Para a segurança de todos, a ART garante que obras e projetos técnicos sejam conduzidos por profissionais habilitados. Além disso, a ART valoriza a atuação profissional, registra sua autoria, resguarda o contratante e o contratado e permite constituir o acervo técnico. Um histórico da atuação do profissional, que tem grande valor no mercado de trabalho. A ART é essencial para a segurança de todos, principalmente da sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é certidão de acervo técnico? Acervo técnico é o conjunto de atividades técnicas desenvolvidas ao longo da vida do profissional. O acervo pertence sempre e exclusivamente ao profissional que registrou a Anotação de Responsabilidade Técnica, a ART. A certidão de acervo técnico, conhecida como CAT, é o documento que certifica as atividades registradas no acervo técnico e comprova a experiência do profissional ao longo do exercício de suas realizações. A CAT é imprescindível para a participação em licitações e concursos públicos nas áreas da engenharia, agronomia e geociências. A solicitação da certidão de acervo técnico é feita online. Consulte no site do CREA São Paulo os documentos necessários. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O mundo percebeu que é preciso mudar. A engenharia, agronomia e geociências fazem o que é essencial à vida e, com visão de futuro, estão na liderança da retomada econômica. Diante de tantas mudanças, o CREA São Paulo iniciou sua própria transformação para estar cada vez mais próximo aos profissionais e atuante na segurança da sociedade. Faça parte da transformação do CREA São Paulo.